correta. Se você der antes incorreto, ok. É óbvio que não. Lá em janeiro, lembra? Não, vai fechar agora. Eu dizia, não vai fechar. Por que não vai fechar? Porque o cara joga no Arsenal. E o Arsenal tinha vários jogadores machucados. E o jogador entrava muito nas partidas. E o Arsenal estava jogando Premier League, Champions League, as Copas na Inglaterra. Por que ele ia liberar o jogador? A troco do quê? Óbvio que não ia liberar. Era evidente que não ia liberar. E aí você conversa com os colegas da imprensa de lá para saber e fala, cara, não, nenhuma chance. O Arteta não vai liberar. Claro que não ia liberar. E ele tinha contrato em vigor. Dinheiro para receber até o final e tal. Ok, é óbvio que não aconteceu. Aí a coisa ficou meio em banho-maria. O tempo passou. Como eu vim informando, o staff do jogador tentou encontrar, que é a função do empresário. Não é para falar mal do empresário, não tem culpa. Se eu fosse empresário jogador, se você fosse, também faria a mesma coisa. Você tem que buscar o melhor contrato para o atleta. Digamos que nós somos o empresário do André. O André é o craque, joga em tal lugar, vai acabar o contrato, eu vou tentar roubar o melhor contrato para ele. Fala, André, ó, no Brasil tu vai ganhar tanto, nos Emirados Árabes você vai ganhar 4 vezes mais. Aí ele vai discutir com a família dele, se vale a pena ir para lá, se a mulher quer ir, se os filhos querem ir, não sei o que, para resolver se vai ou não vai. Mas tem que oferecer o melhor possível. Condição de trabalho e condição financeira. O jogador escolhe para onde que ele vai. Claro que os empresários têm participação, vão ganhar uma comissão, vão ganhar mais dinheiro, mas a função do cara é roubar o melhor contrato possível. E isso foi tentado. Houve até uma possibilidade de um time na Arábia Saudita, que não se concretizou, e eu disse já há algum tempo que o Flamengo ficou numa pole position. Por quê? Eles não conseguiram prospectar novas oportunidades na Itália, que foi outra tentativa, tampouco na Arábia Saudita. Na Itália houve até uma empolgação quando o Mancini poderia assumir a Juventus, no meio da temporada, quando da demissão do Thiago Motta. Mas assumiu a Juventus o Igor Tudor, como um tampão. E aí fechou a porta. Por quê? Porque o Mancini trabalhou com o Jorginho, e aí seria mais factível tentar emplacar uma ida dele para a Itália. Porque o Jorginho quer jogar a Copa do Mundo. E aí voltar para a Itália poderia ser o quê? Ser observado pelo técnico Luciano Spalletti com frequência e chamando a atenção voltar ao selecionado italiano para jogar o Mundial do ano que vem. E aí o técnico da Itália vendo o Jorginho jogando bem, se ele estiver em campo, né, pode falar, opa, o Jorginho está bem, hein? Quem sabe, né? É isso, é aproveitar a oportunidade. Mais um para vocês que atualizar aqui a minutagem dos atletas do Flamengo. Vamos lá, o Varela, na derrota do Uruguai para o Paraguai por 2-0, ficou 61 minutos em campo, ele foi titular. O Arrascaeta também foi titular e ficou 85 minutos em campo, tá? O Alexandro, pela seleção brasileira, ficou 90 minutos em campo, no empate em 0-0 com a seleção equatoriana. O Gerson ficou 78 minutos em campo, ele foi titular e foi substituído no segundo tempo. Léo Ortiz e Danilo, que estavam no banco de reservas, não entraram no jogo, e o Wesley nem relacionado foi. O Ancelotti ele tinha que cortar um jogador, não poderia ter esse jogador no banco de reservas, por questão de limite, né, de jogadores no banco, e o Wesley foi o escolhido, ou seja, nem como opção ficou. Repito, tem lado bom e lado ruim. Lado bom não tinha risco de se machucar. O lado ruim que o Flamengo espera fazer uma boa venda desse jogador, e ele atuando pela seleção, obviamente ele tem mais visibilidade. Mas falando sobre visibilidade, Flamengo tem um jogador que chegou ao Flamengo nessa sexta-feira, foi anunciado há pouco nas redes sociais, e que é um jogador que para mim vai dar o que falar. Tem 33 anos, é o Jorginho, chegou exalando simpatia, ele e a esposa dele, eles, enfim, retribuindo o carinho dos torcedores do Flamengo, que fizeram questão de comparecerem ao aeroporto, mesmo no horário muito ruim, 5 horas da manhã, já tinha torcedor do Flamengo lá. Chegaram com 11 malas, mudança literalmente. O Flamengo anunciou há pouco aí nas redes sociais, confirmando o contrato de 3 anos, ele vai utilizar a camisa 21, vai estar com o elenco na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo viaja no dia 11, por volta de 11 horas da noite será o embarque aqui no Rio de Janeiro. Então eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito alta em relação ao Jorginho. Eu acho que, como todo jogador, chega e busca a titularidade, mas questão de tempo de ele ser titular, e eu acho que vai acabar sobrando para o De La Cruz. E por que eu acho isso? Porque além de o Jorginho jogar muita bola, o De La Cruz, ele é um jogador que é inconstante na parte física, ele não aguenta. Com uma certa regularidade ele sofre uma lesão, sofre um incômodo, fica ausente de muitos jogos seguidos.
consequentemente ele vai dar espaço ao Jorginho. E aí o Jorginho vai assumir essa titularidade e eu acho que ele vai jogar junto com o Pulgar ali na volância do Flamengo, que para mim esse meio campo do Flamengo é algo assustador, gente. Olha isso, eu fiz aqui uma postagem nas redes sociais e a postagem está bombando. Peguei as fotos de De La Cruz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson juntos e botei esse meio de campo do Flamengo aqui, hein? Cara, é o meio de campo dos sonhos de qualquer treinador, de verdade. O Felipe Luiz, ele vai ter grandes jogadores à disposição dele para essa função, e além disso o Flamengo ainda está buscando a contratação de Carrascal, colombiano, e já vou entrar nesse assunto. Repito o que eu falei no vídeo anterior para quem não assistiu, para nossa audiência rotativa. Esse jogador ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta, para jogar na função do Arrascaeta, ser o reserva imediato do Arrascaeta. É um jogador que tem muita qualidade. Ainda não tem nenhuma novidade em relação a isso. O Flamengo mantém a proposta na mesa do Dinamo da Rússia, mas é uma negociação extremamente difícil, conta com o desejo do jogador, com o sim do jogador. O jogador já deu ok para o projeto do Flamengo, então acho que é uma contratação super interessante. Mas, rapaz, acabou a luz, eu vou continuar aqui. Não dá para parar, não. Eu acho que é uma contratação que o Flamengo precisa tentar mesmo. Voltou a luz, vamos, ao vivaço para vocês. Aqui é tudo assim, ao vivaço. E é uma contratação interessante, sim, que o Flamengo precisa para essa função. Fala há muito tempo que o Arrascaeta precisa de um reserva imediato, e o Carrascal, pelo menos na visão da diretoria e da comissão técnica, o Felipe Luiz, é esse nome. Mas, por enquanto, sem novidade. Flamengo esticando a corda até onde é possível para tentar a chegada desse jogador. Já ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 por bonificação, que pode chegar a 12 milhões de euros. O Dinamo pede 15, então está esse entrave dos valores aí. Um jogador que pode sair do Flamengo a qualquer momento é Ryan Lucas. O Flazoeiro trouxe a informação que o Sporting de Portugal tá de olho na chegada desse jogador de seleção brasileira, tá inclusive com a seleção sub-20 nesse momento, tem 20 anos, tem muito potencial, e a informação que eu tenho é que a proposta já foi feita ao Flamengo, as conversas estão avançando bem para poder fechar o negócio, e a gente vai atualizando vocês sobre o Ryan Lucas. Eu acho uma pena, porque eu gosto muito desse jogador, mas se a gente for pensar a longo prazo, dificilmente ele vai ter muitas oportunidades no time profissional do Flamengo, sobretudo porque o Flamengo ainda está se reforçando, tanto com a chegada de Jorginho. Um que já foi embora, foi até anunciado pelo Botafogo da Paraíba, vocês vão lembrar dele, gente. Caio Garcia, exatamente, vocês lembram dele? Jogador que estava, entre aspas, treinando separado junto com o Pablo, outros jogadores, e o Caio Garcia estava sem espaço e agora vai para o Botafogo da Paraíba, vai jogar a Série C. Ele tem 21 anos e foi campeão mundial sub-20 com o Flamengo em 2024, quando o Flamengo venceu o Olympiacos, e vai reforçar o Belo na sequência da temporada. Boa sorte ao Caio Garcia, estava sem espaço no Flamengo, que ele seja muito feliz. O Pablo continua treinando no Flamengo, o Flamengo entende que o Pablo não vai abrir mão do contrato dele, sentou no contrato válido até dezembro, tem um alto custo mesmo, custo salarial de jogador que resolve jogo e está lá diariamente treinando na academia, ou seja, o jogador sentou no contrato, não tem o desejo de sair, pelo menos na visão da diretoria, e a diretoria nada pode fazer. Vai fazer o quê? Utilizar o jogador por conta disso? Não. Eu acho que só vai atrapalhar se colocá-lo ali no dia a dia do Flamengo. E o jogador, pelo visto, 33 anos, está satisfeito com a situação dele, não demonstra nenhum incômodo e vai seguir no Flamengo até dezembro. Um que pode deixar o Flamengo, gente, a qualquer momento, é nada mais, nada menos que Gerson, jogador de seleção brasileira. Novamente o Zenit tentando a contratação desse jogador, uma informação que o Mauro César acabou de publicar nas redes sociais dele e eu confirmei. De fato o Zenit está tentando, está conversando sim com os representantes do atleta, está conversando com o Flamengo. O Flamengo entende que se chegar uma proposta irrecusável, o nome já diz, é uma proposta irrecusável, o Flamengo vai acabar fazendo, mas vai fazer muito jogo duro para vender esse jogador, independentemente de qual clube que seja, se é Zenit, enfim, estamos falando de um jogador que é peça
fundamental no Flamengo, um jogador que entrega. Embora ele tenha um defeito, ele demonstrou esse defeito no jogo de ontem da seleção contra o Equador. Não finaliza gol. Esse é o defeito dele atualmente. Ele precisa melhorar isso. Parece que ele tem um problema seríssimo em finalizar gol, tem alergia. O cara, ele tem a chance de finalizar e não finaliza, e ele precisa melhorar isso. Ele é um meia, se ele tiver um aproveitamento melhor com números, ou seja, fazendo gol, seja de fora, perto da área, isso vai ajudá-lo bastante e obviamente ajudar o Flamengo também. Mas o Zenit sim está tentando a contratação desse jogador novamente, tentou na última janela, vocês vão se recordar, mas aí o Flamengo conseguiu a renovação de contrato e agora o Zenit está tentando novamente a contratação desse meia. Eu vou dar minha opinião, eu acho que não é para vender, não tem essa de valor irrecusável. Gente, beleza, o que seria um valor irrecusável para o Gerson? 35 milhões de euros? Com 35 milhões de euros, vocês vão conseguir encontrar um jogador do nível do Gerson, que chegue para entregar o que o Gerson entrega hoje. Números, quando eu falo números, dificilmente ele é desfalque por lesão, um cara que não sofre, tem uma saúde muito boa, privilegiada. Ele também é capitão, jogador extremamente importante, dono, entre aspas, do dia a dia ali do Flamengo. Será que vai ter um jogador como ele? Não sei, de verdade. Fico aqui. Deixo aqui o questionamento para vocês. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Neymar tem interesse em jogar no Flamengo nesse Super Mundial de Clubes. Ele inclusive teria dado prioridade ao Flamengo, já que sempre deixou claro em várias entrevistas seu desejo de vestir o manto rubro-negro e atuar no Maracanã lotado, realizando um sonho antigo de infância. Essa possibilidade animou parte da torcida, que vê em Neymar um reforço de peso, capaz de mudar o patamar do time na competição, mas internamente a diretoria do Flamengo está dividida em relação à contratação. O diretor José Botto não gostou da ideia de contar com Neymar apenas para o Super Mundial, considerando que trazer um jogador dessa magnitude apenas para um torneio pontual não seria benéfico para o planejamento do clube a longo prazo. Segundo fontes internas, a proposta feita ao jogador inclui um contrato até o final do ano, o que garantiria sua participação no Super Mundial e também nos outros compromissos do Flamengo na temporada. A ideia da diretoria é que, se Neymar realmente quiser jogar pelo Flamengo, que venha agora e contribua não só no Mundial, mas também em outras frentes, ajudando a elevar o desempenho da equipe e contribuindo com sua experiência e qualidade técnica por um período maior. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, gosta bastante de Neymar, já trabalhou com ele na seleção e reconhece sua capacidade, porém concorda com José Botto de que uma chegada apenas para o torneio internacional poderia quebrar a dinâmica atual do elenco e gerar um desequilíbrio interno. O staff do jogador já teria iniciado conversas com representantes do clube e colocado na mesa a possibilidade de um acordo mais curto, exclusivamente voltado para o torneio da FIFA, mas a resistência da diretoria rubro-negra pode pesar na decisão final. O craque agora está diante de um dilema: assinar com o Flamengo por uma temporada completa e assumir um compromisso maior com o clube, ou buscar outra equipe disposta a aceitar a condição de tê-lo apenas para o Super Mundial. O que se sabe até agora é que Neymar colocou o Flamengo no topo da sua lista de prioridades e que uma definição deve acontecer em breve, já que o planejamento para a competição mundial precisa ser iniciado com antecedência. Neymar é uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessas notícias, já deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Saudações rubro-negras!